Fala pessoal, boa noite. A gente tem uma live super especial hoje aqui com a Jéssica, para a gente falar um pouco de contabilidade, falar um pouco de imposto de renda, entender como é que funciona isso na bolsa. Eu já vou inclusive convidar ela, que ela já está aqui. Deixa eu já chamar ela aqui para entrar aqui com a gente. Fala, Jéssica. Oi, Ivan. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Bora, é um prazer para mim. É sempre um prazer falar com contador, investidor, professor. Prazer. Pois é, quando a gente conversou lá atrás, acho que já faz quase um mês, né, que a gente conversou sobre essa live, né? O que me chamou mais atenção foi o assunto imposto de renda e a gente conversando ontem falou, você também é contador, vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, eu queria que você se apresentasse primeiro, o pessoal que tá chegando, vou deixar essa live também gravada aqui depois. Fala um pouquinho do seu trabalho, né? O que você faz, né? Se apresenta aí pro pessoal. Perfeito. Eu sou Jéssica Garcia, eu sou do Sul, então um sotaquezinho um pouquinho diferente aqui, né? Eu falo de Santa Catarina, de uma cidade de 55 mil habitantes. Gosto de morar mais numa cidade que não seja capital, né? Em 3 minutos está em qualquer lugar, então adoro. E eu sou contadora formada já há um bom tempo, né? Comecei a faculdade lá atrás e em 2014 eu já estava formada, né? Finalzinho de 2013. Então, só que quando eu comecei na faculdade eu já trabalhava, né? Então, tipo assim, eu comecei na faculdade e logo que eu entrei, eu já comecei num escritório. Então, a minha familiaridade aí era um escritório de advocacia e parte também tributária, contabilidade. Então, eu vim vendo na prática também durante a faculdade, né? Isso é muito bom, porque a faculdade, né, Ivan, não sei aí, mas aqui pelo menos deixa um pouquinho a desejar, principalmente na parte prática, né? O Ivan, tenho certeza que quando ele decidiu ser professor, eu quero que você fale um pouquinho, né? Decidiu ser professor de faculdade, foi meio assim, não, alguém tem que dar uma aula boa, né? Porque realmente tem, claro, eu tive muitos professores bons, né? Não posso dizer, mas assim, tem coisas, matérias mesmo que faltaram, né? Por exemplo, imposto de renda, declaração de imposto de renda, que é a minha especialidade hoje, faltou. A gente viu assim, tipo, existe declaração de imposto de renda, o programa funciona mais ou menos assim, e só. É isso, né? Então, a gente não sai da faculdade com conhecimento. Imagina, então, quem não faz a faculdade, né? Mas eu trabalho com isso hoje. Então, eu tenho um curso de imposto de renda para investidor de bolsa. Essa é a minha especialidade. E estamos aí na internet, tentando fazer mais investidores se transformarem em domadores, né? Domarem o leão. E, Ivan, por favor, também quero que você se apresente, né? Porque algumas pessoas com certeza vieram do meu perfil, vão estar assistindo depois. Então, fale um pouquinho de você, de onde você veio, como é que você virou professor, por que não contador na prática? Bom, eu sou de Paranavaí, Paraná, né? Sou aqui do Sul também, né? Mas a gente está um pouquinho longe ainda. Eu sou professor há mais de 16 anos. Na verdade, eu comecei como professor por intermédio de um amigo que falou: vamos em tal lugar lá que eles estão precisando de professor, vamos lá que vai dar certo. E eu fui mesmo fui acompanhando ele, mas fui mesmo sem muita perspectiva de que daria certo e acabou dando certo. Comecei a trabalhar alguns cursos técnicos e de capacitação. E aí, alguns anos depois, eu acabei indo para a faculdade, né? E na faculdade, é bem isso que você disse, né? A gente tem cursos de contabilidade, infelizmente, com grandes problemas na área prática, né? Você citou aí a declaração de imposto de renda, e de fato, a declaração de imposto de renda, o aluno, ele acaba fazendo um curso fora da faculdade para conseguir aprender, porque na faculdade, inclusive, a gente tem muitos conteúdos que precisam ser passados e realmente não dá tempo, né? Então, assim, a parte prática realmente muitas vezes deixa a desejar, né? Por que que eu optei por não ser contador? Porque a vida me levou para outros caminhos, né? Então, quando resolvi fazer contabilidade, na verdade, eu caí de paraquedas no curso de contabilidade, porque inclusive eu fiz vestibular para enfermagem também, né? E acabei passando só no de contabilidade. E aí falei, bom, passei no de contabilidade, vou começar, e acabei gostando. Eu brinco com os meus alunos sempre que eu falo que a contabilidade é linda, né? Porque de fato a gente pode utilizar ela de várias maneiras
e eu acredito que é uma baita profissão, sabe? Eu acho que muitas vezes ela não é valorizada como deveria, mas é uma baita profissão. E quem aprende, quem quer trabalhar na área, que são muitas dentro da contabilidade, acaba conquistando aí bons serviços, uma boa remuneração e tendo um bom desempenho profissional. Eu optei, então, por não ser contador, porque, como eu disse, eu acabei caminhando para outros lados, né? Hoje, o que eu trabalho com contabilidade é na faculdade mesmo. São as disciplinas que eu trabalho. Então, eu gosto, mas eu permaneço só como professor. Já trabalhei com contabilidade, já trabalhei em 2 escritórios, em 2 empresas que a contabilidade era lá dentro, inclusive uma delas era uma empresa bem grande, mas migrei para outras áreas, fui para a parte financeira e acabei me apaixonando por finanças pessoais e é o que eu mais gosto de trabalhar hoje, tá? Inclusive, Jéssica, uma coisa, fala para mim aí, contador é matemático? Porque isso é a maior confusão que a gente enfrenta, né? Olha, se tiver uma calculadora, aí tudo bem, né? Eu brinco que a maioria não sabe, mas contabilidade não é uma ciência exata. Contabilidade é uma ciência social. Oi, pessoal, não fazemos contas. É mais fácil um engenheiro fazer conta de cabeça do que um contador. Com certeza absoluta. Assim, eu falando por mim, sem uma calculadora não sou nada, eu não faço nem troco. Né? Então, não precisa, realmente não precisa saber e até não precisa nem gostar de matemática, né, Ivan? Porque quando a gente vai fazer contabilidade, a gente vê, tem matemática básica, tem matemática avançada? Tem, até tem a matéria de matemática, né? Mas, assim, você usa mais, menos, regra de três, uma multiplicação, uma divisão ali, né? E assim, aprende, dependendo, claro, o que você vai fazer depois, né? Você aprende a mexer na HP 12C ali e a HP 12C vai fazer as coisas para você. Né? Então, esses cálculos que a gente, depois, como educador financeiro, até se pode falar melhor, mas esses cálculos que a gente quer saber, assim, né? Ah, se eu tenho tanto hoje e eu investi tanto por mês, quanto que eu posso ter lá no futuro, né? Então, fazer esses cálculos, um Excel faz, mas uma calculadora financeira também faz, né? Então a gente tem esses conhecimentos, mas assim, nada que a gente vai pegar o papel e vai fazer, né? Ali, naquele momento. Eu acho até engraçado, porque geralmente quando a pessoa fala assim, você faz ciências contábeis, então você gosta de matemática, né? Ou a pessoa está perto de você, Jéssica, calcula para mim isso aqui, como se você fosse uma calculadora ambulante. Né? Então, é muito legal você falar isso, a contabilidade ela é uma ciência social, ela não é uma ciência exata. A gente utiliza o dinheiro como uma ferramenta, os cálculos, né? A gente simplesmente utiliza cálculo porque a gente trabalha com patrimônio das entidades, seja pessoa física, pessoa jurídica, então a gente precisa somar, multiplicar, dividir, né, e subtrair. Então, por isso que a gente acaba fazendo alguns cálculos. Mas se a gente pegar todas as disciplinas que a gente tem em ciências contábeis, mesmo do início até o fim do curso, são poucas de matemática. A gente vê muito pouco com relação a isso, né? Pelo contrário, a gente tem muito mais matérias, disciplinas teóricas do que disciplinas práticas, como você mesmo disse, né? Mas é legal o pessoal saber aí para não errar mais. Contabilidade não é uma ciência exata. E eu fui parar na contabilidade. Você falou ali, tem boas oportunidades, né? Aqui, como eu moro numa cidade relativamente pequena, né? E eu não tinha planos de sair daqui, né? Mas a minha vontade quando eu vou fazer alguma faculdade, né? Era fazer design. Eu gosto dessa outra área, da parte criativa e tal. Então eu queria fazer design. Mas é uma faculdade muito cara. Tipo, até os materiais são caros, a mensalidade é cara e tal. E além disso, onde é que você vai trabalhar como design numa cidade pequena? Você não vai trabalhar como design numa cidade pequena, né? E isso a gente tá falando aí, se eu me formei em 2013, né? Faz um bom tempo. Então a internet também não era isso, assim, que tipo, não, você pode se formar em design e fazer um curso online e vender um curso. Não era, né? Então você tinha que trabalhar naquilo, né? E aí, meu professor na época de física da faculdade, amigos do meu irmão, meus pais falaram, faz contábeis. Porque era contábeis ou direito, normalmente, né? Faz contábeis porque contador, e eu acho que acredito que tem alunos seus aqui também, né? Gente, contador não fica desempregado, tá? Porque todo mundo precisa de um contador. Pessoa física precisa, pessoa jurídica precisa, quem é MEI, quem é grande, quem é pequeno, empresário, quem tem uma empresa familiar, todo mundo em algum momento da vida precisa de um contador. Mas eu sou pessoa física e nunca precisei. Vai chegar uma hora que você vai precisar.
né? Vai chegar uma hora que você vai precisar. E hoje, além de todas essas possibilidades, mesmo existe a internet, né? Então, além de tudo isso, você consegue trabalhar na internet e também ser professor, né? Eu, assim como o Ivan, eu adoro ensinar. Adoro. Só que eu não sei se talvez eu não mataria as pessoas se fosse uma sala de aula presencial. Corria esse risco. Então, assim, como corre esse risco presencialmente de eu ser aquela professora que tacava o giz, daí eu vim para o online, né? Que aqui fica, eu estou mais acostumada, enfim, mas brincadeiras à parte, eu não dei aula presencial, além de algumas palestras, não tive essa oportunidade de dar aula presencial. Mas, Ivan, você gosta mais do presencial ou mais do online? Você é Eu do gosto presencial? mais, eu gosto mais do presencial, É. sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito do contato com os alunos, gosto muito mesmo do presencial. Eu acho que eu consigo trabalhar melhor. Hoje, né, se bem que a gente veio aí de um período de pandemia que não teve jeito, nós tivemos que se adaptar ao online. Como eu já trabalho na internet também, para mim foi muito fácil, né? Só que se você falar assim, se você tiver que dar aula para 50 pessoas no online ou no presencial, eu não penso duas vezes, eu vou no presencial. Eu gosto de conhecer a pessoa, conversar ali com ela, né? Eu acredito que a informação chega mais fácil, pelo menos no meu caso, né? E ainda mais quando a gente vai trabalhar alguma disciplina que envolve alguma parte prática da contabilidade, eu gosto de estar no quadro grande mesmo, para ir riscando, montando gráfico, enfim, né? Porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então eu gosto mais do presencial. Embora a gente sabe que é uma tendência, né? Migrando tudo para online, né? A maioria. Hoje a gente tem vários cursos, por exemplo, EAD de Ciências Contábeis, o que exige, na minha opinião, muito mais do aluno, porque ele precisa estudar mais, ele precisa ler mais, né? E procurar aprender mais. Você citou agora há pouco, né, a questão do imposto de renda mesmo. Muitos alunos me procuram e falam assim, quando que a gente vai aprender a fazer declaração de imposto de renda? Aqui eu falo, não vai. Você não vai aprender aqui na faculdade, né? Infelizmente, porque embora essa seja uma atividade muito ligado ao contador, ela é praticamente uma obrigação de todo cidadão para com o fisco, né? Então a gente não tem essa disciplina imposto de renda. Talvez alguma faculdade até tenha, mas as que eu já trabalhei, a gente não tem essa disciplina específica para imposto de renda. Tem tributário, o aluno até aprende a calcular o imposto de renda, né? A tabela, enfim. Mas a declaração em si, a gente sabe que não tem. Pelo menos na minha faculdade, eu me formei em 2004. Eu me formei. E não tinha. E de lá para cá, mesmo assim, não tem. Então, nas faculdades que eu trabalho, tem até alguns professores que dão alguns cursos extras, né, curriculares, para ensinar a declaração de imposto de renda. Mas essa declaração de imposto de renda, que é ensinada também, que eu observo bastante, não tem nada a ver com a Bolsa de Valores, Jéssica. Nada. Né? Ensina-se ali o básico, geralmente, né, da declaração de imposto de renda. E eu já estou puxando esse assunto porque é o seguinte: muitas pessoas que me procuram para investir não começam a investir por causa do medo do imposto de renda. Falou de imposto de renda, a pessoa já imagina ou que vai entrar um leão lá para morder ela, ou a Polícia Federal vai chegar e vai prender se ela fizer qualquer coisa errada, e aí ela acaba ficando presa numa situação que ela mesma cria na cabeça dela por falta de conhecimento, achando que o imposto de renda é um bicho de sete cabeças, quando na verdade não é. Então, eu queria até que você falasse um pouquinho desse medo, né? Não sei se você enfrenta isso também, e você deve ver também a transformação, né, da pessoa, quando ela vê a declaração de imposto de renda, quando ela aprende com alguém que realmente sabe ensinar, sabe fazer, né, provavelmente você deve escutar depois lá no final, nossa, eu achei que era mais difícil do que eu estou vendo aqui. É bem isso mesmo. Quando eu fiz a live quarta-feira dessa semana, eu falei muito sobre medo. Eu comecei ali a live falando sobre medo porque as pessoas têm muito medo. É medo mesmo. Eu não tenho medo, eu tenho receio, né? Mas algumas mensagens que as pessoas mandam, né? Até separei algumas aqui. Eu estou deixando de fazer aportes pelo medo do imposto de renda no ano que vem. Eu tenho medo de mexer nisso. Nossa, tô surtando com medo de errar. Eu aluguei algumas ações, mas quando vi um vídeo, eu cancelei por medo da declaração. Eu tenho medo de R porque eu não consigo entender. É medo de errar, a cabeça dá até um nó. Então, assim, entre outras muitas, né? Então, assim, se você tem medo, você não se sinta sozinho, porque a maioria da população tem, e isso é normal porque a gente tem medo do desconhecido normalmente, né? Então, eu não conheço, eu só ouvi falar, e aí eu ouvi que aquela pessoa, ela caiu na malha, daí eu não entendo o que é isso, eu penso, meu Deus, e se eu cair na malha?
Não, e será que eu posso ser preso? E se eles vão, será, sei lá, olhar aquele Pix que eu fiz para minha colega para pagar o presente ali do nosso amigo em comum, e aí eu não declarei o Pix, né? Então, assim, existe na nossa cabeça duas coisas: o medo autêntico e o medo criativo. Então, o medo autêntico é o que a gente realmente, tipo, não, eu tenho, sei lá, tô caminhando na beirada de um prédio, eu tenho medo de cair. Ok, é um medo autêntico possível, se você não cuidar, vai acontecer, pode acontecer. Ah, eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados, é um medo autêntico, porque eu posso, de fato, ser atropelado, né? Então, existe aquela possibilidade de alguma coisa acontecer de errado a ponto de, tipo, morrer, matar ou morrer, né? Matar ou morrer. Mas existe o medo criativo, que é aquele medo que, assim, a gente foi implantado por nós, ou por notícias, ou porque a gente viu acontecendo com alguém, ou por falta de informação, ou pelo desconhecido. Então, quando a gente era criança, ou até hoje mesmo, né? Quantos de nós ainda apagam a luz e saem correndo, né? Tá tudo escuro, você vai, apaga a luz e sai correndo. Porque aí, agora eu não tô vendo mais nada, eu não sei o que pode acontecer e eu tenho medo por não enxergar, por não conhecer, por ter esse medo aí do desconhecido. Então, para tirar o medo do imposto de renda é aprendendo imposto de renda. É assim. É claro, Simples. eu posso dizer aqui para você assim, ah, você pode ir preso? Até pode, assim, mas assim, você tem que sonegar a ponto de, tipo assim, ah, você sonegou, tentou criar provas ao contrário, dizendo que você não, as provas foram falsificadas, a Receita descobriu, entrou a polícia e aí a polícia entrou no meio e investigou. Então, assim, tem que ser um negócio muito feio para você ser preso por causa de imposto de renda, né, Ivan? E assim, cair na malha. E daí? Tipo, você vai ter dor de cabeça, talvez vai ter que pagar, né? Vai ter dor no bolso e na cabeça, provavelmente. Mas, e daí? Né? Vai gastar um tempo com isso e tal, mas não tem maiores problemas. O que eu sempre digo é que se não pode deixar acontecer, que é uma coisa que todo cidadão deve saber, e não só contadores, né? É quando que você está obrigado a declarar e quando você não está. Porque aí você pode ter um probleminha um pouquinho maior, né? Que é de você ficar com o seu CPF bloqueado. Porque todo mundo que tem que entregar e não entrega a declaração do imposto de renda, aquela anual, fica com o CPF bloqueado. Né? Então, o Ivan fez operações na Bolsa de Valores agora em 2022. Chegou 2023, o Ivan não entregou a declaração, o CPF dele fica bloqueado, né? Fica pendente. A gente fala bloqueado pelo mercado, assim, mas fica pendente de regularização. Ou seja, você tinha que cumprir uma obrigação acessória que você não cumpriu. Aí eles ficam prendem teu CPF lá, você não pode fazer várias coisas, porque pensa bem, né? A gente coloca o CPF hoje em qualquer cadastro, né? Então, isso é um problema um pouquinho maior. Mas de resto, aprende que você vai ver que é, como o Ivan falou, muito mais simples do que parece, né? E os meus alunos realmente falam, nossa, eu achei que ia ser chato. E até tô gostando, até tá mais legal que o meu MBA. É porque realmente, tipo, você vai pensando, nossa, mas é só isso. Né? E eu brinco assim que você tem que entender algumas regras, alguns conceitos, porque a declaração em si, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho essa visão que a declaração, o programa é muito didático. Tipo, o preenchimento de campos é você preencher um formulário, né? Você concorda, Ivan? Eu com certeza concordo. Inclusive, eu falo isso para os alunos na sala. Eu falo, gente, vocês têm medo do imposto de renda porque vocês nunca nem. Vocês já baixaram o programa para vocês verem o que é? Baixa o programa, aí vocês vão dar risada até, porque vocês vão ver que realmente ele é muito didático. Você consegue pesquisar no próprio programa. Se for uma declaração de imposto de renda, inclusive das mais simples, a pessoa vai fazer com muita facilidade, né? E conforme ela vai ficando mais complexa, né, ele vai aprendendo também. Existem várias formas dele aprender. Você sabe que eu atendi um casal que eles tinham muito medo do imposto de renda. E aí eu me comprometi a ajudá-los. Estava fazendo uma mentoria em finanças. E eu falei, olha, então já que vocês têm tanto medo assim, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a declaração aqui para vocês terem um primeiro contato com a declaração de imposto de renda, e aí era muito simples a declaração deles, eles nem investiam. Aí, então era aquela declaração com um extrato bancário, um carro, uma casa e o salário da empresa, era isso. E eles estavam gastando lá 200 e poucos reais com o contador todo ano, cada um. Né? Uhum. Faziam declarações separadas. E aí eu mostrei, eu falei, olha, eu vou mostrar e eu tenho quase certeza que vocês vão querer fazer a declaração de imposto de renda de vocês. Dito e feito. Aí eu mostrei que era bem simples. Aí eu me lembro até que foi num sábado, ela me ligou e tirou uma dúvida comigo. Falou, Ivan, você pode tirar uma dúvida? Falou, é assim, assim, assado. Ah, então tá. Aí eu respondi,
Aí eu falei, deu certo? Ela me respondeu à tarde. Não, só não deu como eu já mandei a do meu marido também. Já foi. Eu já fiz. É uma declaração muito simples, né? Então, imagina, eles começaram a investir esse ano, no ano que vem eles vão ter que seguir as regras aí, porque começaram a investir na bolsa, enfim. E isso é uma coisa muito legal também, Jéssica, porque o ano passado, se eu não me engano, foi no começo do ano passado, eu publiquei assim no meu Instagram. Te contaram que se você comprou uma ação na bolsa, você precisa fazer declaração de imposto de renda? Choveu mensagem. Choveu mensagem. Não, eu não sabia disso. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu não tenho nem renda para declarar imposto de renda. A Ah, pessoa entrou em total desespero. Acho que é muito comum isso acontecer, né? Simplesmente pela falta de conhecimento, que foi o que você acabou de dizer, né? A pessoa precisa, pelo menos, entender quando ela precisa fazer a declaração de imposto de renda. Porque se ela optar por não fazer a declaração, ela procura um contador, procura uma pessoa especializada nisso aí, né? Para fazer para ela, para que ela não tenha dores de cabeça. Uma outra situação que eu lembrei agora foi uma pessoa que queria tirar FGTS e ela não conseguia, porque ela estava com o CPF bloqueado por causa da declaração de imposto de renda. Então, é algo muito sério, é simples de fazer, né? Depois que você aprende, então, é muito simples, né? Só que é algo muito sério, né? É uma obrigação que a gente tem e a gente tem que cumprir. é. Eu falo para os meus alunos assim: vocês estão perdendo dinheiro. Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo declaração de imposto de renda, que precisa fazer declaração de imposto de renda, vão saber que vocês fazem ciências contábeis, vão perguntar para vocês, você sabe fazer declaração de imposto de renda? Primeiro que vocês vão ficar envergonhados, dependendo do ano ali, do período que tiverem na faculdade, vão ficar envergonhados. Mas você é um contador e não sabe fazer declaração de imposto de renda? Então, primeiro que deveria ser ensinado, na minha opinião, né? Também Para acho. todo mundo, né? Já que é uma obrigação, né, do cidadão, então deveria ser ensinado, mas não é. E aí eu falo, procurem aprender, que vocês vão ver que vocês vão ganhar dinheiro com isso. Na pior das hipóteses, vocês vão economizar dinheiro com isso, vocês não vão pagar ninguém para fazer a declaração de vocês. Fala para mim, Jéssica, se já procuraram muito você porque caíram na malha fina. Primeiro, vamos explicar, porque talvez tenha alguém vendo aqui a gente depois que não sabe o que é o imposto de renda, né, e o que é a malha fina. Fala para a gente aí o que é, faz um resumão aí do que é isso aí para a gente. Bora. Então, assim, principalmente agora na época da política, é interessante a gente saber o que é imposto. Porque muitos de nós, mesmo como adultos, né, a gente não vai atrás dessa informação e a gente sempre acha que sabe. Mas se eu peço para qualquer um, assim, o que é imposto? Defina imposto, né? A pessoa fica... aquilo que a gente tem que pagar ali e tal, que é descontado do salário. Mas, assim, para o pessoal ter e nunca mais esquecer, né? Imposto, o nome já diz, é algo que é imposto, não é opcional. Ele é ali, é imposto, né? E ele é um tipo de tributo. Então, no Brasil, a gente tem tributos que se dividem lá em imposto, taxa, contribuição especial, tem vários. Então, o imposto é um tipo de tributo, só que, diferentemente do que acontece com taxas, por exemplo, ele é um tributo que ele não é diretamente empregado naquilo para qual ele se propõe. Por exemplo, vamos dar um exemplo que fica mais fácil. Quando eu estou falando, por exemplo, de taxa de lixo, muitas cidades cobram taxa de lixo, ou através do IPTU, ou de alguma outra maneira. Então, você paga lá a taxa de lixo. E qual é a contrapartida? Onde é que é usado o valor que você paga na taxa de lixo? É usado ali no serviço de recolhimento do lixo mesmo. Então, o caminhão que passa aí na tua casa recolhendo lixo é porque você paga a taxa do lixo. Tá, mas eu pago, por exemplo, o imposto, o IPVA. O IPVA também é um imposto. Então, quer dizer que as estradas têm que estar sempre boas. Não necessariamente. Por quê? Porque todo tipo de imposto, então, imposto de renda, IPVA, ele não é aplicado diretamente naquilo. Então, o recolhimento do IPVA não vai diretamente para as rodovias, para a melhoria das estradas e tal. Ele vai ser decidido, o destino do imposto, de todos os impostos, vai ser decidido pelo ente público. Então, normalmente vai para o quê? Para pagar, custear a saúde pública, a educação pública, pagar os professores, pagar o policial. Então, é para isso que vai os impostos, né? E aí, então, definindo o imposto, é essa contribuição obrigatória que você tem que fazer para custear a saúde, a educação e tudo público que a gente tem. Independente se você concorda ou não, se é alto ou não, se você deveria ter um retorno maior ou não, né? É bom a gente escolher bem os nossos candidatos, né? Quem a gente vai eleger, porque é eles que vão decidir para onde vai, né? A gente não consegue esses impostos aí que são diretos, a gente não consegue, né?
decidir para onde que vai, então a gente tem que ter pessoas que nos representem lá. Beleza, dito isso, então a gente sabe o que é imposto. Aí o imposto de renda, a declaração em si, ela surge como uma declaração de ajuste anual, né? Normalmente a gente fala só declaração de imposto de renda, né? Mas o nome é declaração de ajuste anual. Por quê? Porque justamente naquele momento, em março, abril do ano seguinte aos fatos, vai acontecer um ajuste. Então, se você pagou menos imposto do que você deveria, você vai pagar mais. Se você não pagou nem menos nem mais, está certinho, foi exatamente o que ficou retido ali da tua fonte, foi exatamente o que deveria ter sido, ok, vai ficar no 0 a 0, você simplesmente vai declarar. E tem a outra possibilidade, que foi retido de você mais do que deveria ter sido retido. Né? Você pagou mais imposto durante aquele ano, vai chegar na hora da declaração, você vai poder recuperar isso. Então, declaração diferente de pagamento de imposto. Declarar é declarar. E ali, sim, você pode fazer um ajuste, ou pagando, ou restituindo, ou ficando no 0 a 0, né? Então, isso é a declaração. Aí, algumas pessoas estão obrigadas e algumas não. Mesmo não obrigado, você pode declarar. Mas quando você está obrigado, você está obrigado. Então, você tem que fazer, senão você fica com esses problemas aí, né? Tipo do FGTS, não consegue até comprar remédio em farmácia, não consegue movimentar a conta, não consegue pegar financiamento, não consegue... Até tem uma amiga que casou, aí ela foi mudar o nome depois, né? Atualizar o CPF, e aí que ela descobriu. CPF pendente, não dá para mudar o nome se você primeiro não regularizar, né? Então, normalmente é assim, né? Tem uma pessoa que me procurou também essa semana falando: eu preciso do financiamento, eu preciso do empréstimo. E quando eu fui pegar o empréstimo, não saiu, porque eu não entreguei a declaração e estava obrigado. E nesse caso, inclusive, era uma pessoa que ela entrou na bolsa, tipo, para testar, assim. Então, ela comprou um fundo, vendeu o fundo. Tipo, ela comprou um FII, né, um fundo imobiliário, e vendeu o fundo imobiliário. Um fundo, tá? O resultado foi 22 centavos. E ela caiu na malha não, né? Ela ficou com o CPF bloqueado porque ela não entregou a declaração. Né? Então, entrar na Bolsa de Valores, mesmo que você tenha comprado... Ah, então eu comprei, descobri agora que eu sou obrigada, vou vender tudo. Pronto, resolvi. Só que não. Se você pisou na Bolsa de Valores, agora não tem como fugir mais. Você vai ter que sim declarar no ano que vem, né? Se você comprou ou vendeu alguma coisa esse ano, vai ter que sim declarar no que vem. Então, nem sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Ah, da malha fina. Então, o CPF bloqueado é se você não entrega, né? Se você está obrigado e não entrega. Mas a malha fina é quando acontece alguma coisa que a Receita vai cruzar informações e tem alguma coisa errada, que ela acha meio suspeita. Por exemplo, fui no dentista, peguei lá recibinhos do dentista, tá? Eu tenho tudo certo aqui, recibo com o CPF do dentista, o CRO, carimbo, tudo lindo. Tenho comprovante de pagamento, tudo certo. Então eu faço o quê? Na hora da declaração, eu vou lá e coloco. Paguei 20 mil nesse tratamento aqui no ano, coloco lá o nome do dentista, o CPF, tudo certo. Só que o dentista não informou. Ele não colocou. E quando acontece isso, a Receita vai fazer assim: vai cruzar a informação que a Jéssica mandou e a informação que o dentista mandou. Aí não cruza. Opa! Ou o dentista está sonegando, ou Jéssica está inventando despesas para pagar menos imposto. De toda forma, como eu não sei quem está mentindo, eu, Receita Federal, vou fazer o quê? Deixar na malha para averiguar. Caiu na malha? Caí na malha. Mas, Jéssica, eu fiz tudo certo? Eu tenho os recibos. Eu paguei. Mesmo assim, eu caí na malha. Sim, é possível. Porque depende desse cruzamento de informações. Então, mesmo você fazendo certo, às vezes pode acontecer de você cair na malha, como nesse exemplo que eu dei. Aí, como é que sai da malha? Você vai lá, manda os comprovantes, os documentos que você realmente tem para comprovar e pronto. Ou liga para o dentista. Não insinua que ele sonegou, tá? Porque é ele que mexe na sua boca, então ele pode arrancar um dente sem querer. Não insinua que ele sonegou, tá? Você vai dizer assim: olha, deu algum probleminha aqui na minha declaração e a Receita notificou ali que foi porque não teve esse cruzamento de informações. Verifica com o teu contador, porque eu acho que deve ter tipo só um errinho ali, ou de repente meu CPF não foi informado certo, né, e não cruzou a informação. Você tem como verificar para mim? Porque, né, tá dando problema. Fim. Ele vai lá, vai corrigir, vai mandar. E quando ele mandar a informação para a Receita, você sai da malha automaticamente.
sem precisar fazer nada. Agora, se ele não fizer isso, não, tudo certo, não vou fazer, você vai lá e comprova para a Receita. Eu tô de boa, não sou eu que tô mentindo. Eu fiz a minha parte, eu paguei, tá aqui o recibo, e vai lá e comprova, né? O único problema que eu enxergo nisso, assim, além do trabalhinho que tem, né, da dor de cabeça que sempre dá, é você não poder contar com o dinheiro. Então, assim, se você vai receber uma declaração de imposto de renda, vai receber dinheiro na declaração, né? Ou seja, você tem para restituir nesse ajuste que é feito, eu sempre digo, não conte com o dinheiro. Não conte com o dinheiro. Porque se cair na malha e tiver errado, ok, você vai lá, retifica, que é, vai lá mudar a informação ou acrescentar a informação que você não colocou e vai sair da malha. Mas e se tiver certo? Se tiver certo, você não vai poder mostrar para a Receita naquele ano. É no ano seguinte. Então, você não pode contar com o dinheiro da restituição. Porque até não sair da malha, até não esclarecer isso, eles não vão te pagar. Tá? Então, é importante saber. Eu tenho dinheiro para restituir, mas eu não vou contar. Tipo, não, certeza, até dezembro eu recebi. Então, eu vou usar esse dinheiro da restituição para tirar férias. Não conta. Porque mesmo fazendo tudo certo, e eu acredito que a maioria faz ou tenta fazer tudo certo, né? Como as leis são muito complexas, tal, pode ser que alguma coisa saia e tal. Mas, mas eu tenho certeza, Jéssica, eu cuidei, eu fiz tudo certo. Mesmo assim, você viu no exemplo que eu dei, você pode cair na malha. Mesmo estando tudo certo. Então, não conta com o dinheiro da declaração. É interessante, Jéssica, porque se a pessoa recebe uma notificação de que ela está na malha fina, ela já quase infarta, né? Fala, meu Deus, o que é que eu fiz errado? E muitas, pode acontecer, então, do erro estar na outra declaração, né? Como você citou aí, o exemplo do dentista. Uma coisa que você falou, e eu preciso comentar, é que os bancos acabam enviando mensagem para as pessoas, né? Para elas anteciparem a restituição de imposto de renda, né? Enfim, claro que o banco vai cobrar os juros, né, em cima disso aí. E se acontece essa situação que você acabou de mencionar, a pessoa vai ter uma dívida que não vai ser paga pela restituição, porque ela não vai entrar, né? Porque ela vai estar enrolada ali com a declaração de imposto de renda. Pode ser que ela acabe gastando mais dinheiro do que o que ela precisaria gastar. Então, o que você falou eu achei extremamente importante. Não conte com a restituição de imposto de renda. Se ela é devida, vai receber, uma hora vai receber, né? Mas pode ser que demore para receber e a pessoa não pode realmente contar com esse dinheiro. A Camila tá mandando ali, acho que ela falou que ela teve que tirar um recibo e foi exatamente com o dentista. Ela mandou uma cara de brava ali que ela teve esse problema justamente que você tá citando aí. Né? Eu citei de causa mesmo, porque aqui aconteceu também com uma declaração que eu fiz. Então, assim, hoje com a pré-preenchida, com a declaração pré-preenchida, que é uma declaração que ali quem tem acesso ao ECAC consegue ter, né? Que já vem assim com algumas informações que a Receita já tem. Então, o que aconteceu? Eu entrei ali para ver a declaração pré-preenchida antes de fazer, né? Então, você vai ali ver o que tem já, o que a Receita já sabe de mim, né? Dá uma olhadinha. E aí eu olhei ali e não tinha esse valor de dentista. E eu pensei, já devia ter, né? Porque dentista, assim, quando é na pessoa física, tem que fazer via carnê-leão. Não vou entrar no mérito, né? Mas deveria, o certo é fazer via carnê-leão, né? No valor alto, tinha que ter feito, já tinha, a Receita já tinha que ter essa informação, né? Mas tá, tudo bem, não tá ali. Daí nesses casos, o que acontece? Eu aviso o cliente, eu falo, olha, na declaração pré-preenchida não tá. Se a gente declarar, vai cair na malha. Eu aviso já, vai cair. Porque se eu tô fazendo algo, principalmente nessa parte de pagamentos, né, de despesas médicas, com saúde, né, se eu tô colocando algo ali e a outra parte não colocou, e eu tenho certeza que não colocou, porque eu tô olhando na pré-preenchida e não tá, então eu aviso, ó, não tá. Se você quiser já conversar com o teu dentista, porque vai dar ruim. Aí, dito e feito, caiu na malha. Daí, quando caiu, nesse caso, né, o cliente ligou para o dentista e falou, ó, caiu. E o dentista foi lá e arrumou. Nesse caso, funcionou, né? Mas se não, é o que a Camila falou aqui. Às vezes, dependendo do valor, né? Claro, dependendo do valor, tira, né? Ou nem coloca. Quando você vê que não tá na pré-preenchida e você não consegue esse contato com a pessoa para dizer, né? Talvez não tenha essa proximidade para dizer, ó, informe aí, porque senão eu vou colocar no teu, né? Se você não tem essa proximidade, né, para dizer, às vezes não vale a pena você nem colocar. Confere na pré-preenchida, não tá lá. Se for um valor muito pequeno, que não vai interferir tanto, às vezes não vale a pena um incômodo, né? Porque isso que a Camila falou é importante. Porque aí, vamos dizer, vou ter que tirar o recibo.
vai mudar o valor a pagar ou vai mudar o valor a restituir. Então, assim, você vai ter ainda mais esse probleminha, porque se mudar o valor a restituir, até tudo bem, tá? Você vai restituir menos. Mas se mudar o valor a pagar, então você usou lá para pagar um pouco menos de imposto aquela despesa. Você vai ter que pagar agora com multa e juros. Porque você vai ter que pagar uma diferencinha do imposto um tempo depois do prazo, que era até maio, né? Nesse ano. Então, vale um incômodo. Então, é importante, por isso que é importante, a declaração é simples, mas quando você aprende a fazer esses passos, então eu vou olhar uma pré-preenchida, eu vou conferir, eu vou de repente falar com o dentista antes. Quando você aprende a fazer isso, você evita dor de cabeça, você evita ter maiores problemas. Então você vai lá e vai conferindo coisas já no processo para não dar ruim depois, né? Então, não é porque é simples que você não tem o que aprender, né? Como aprender. É simples e muito sério, né? É. Então, quanto mais a pessoa aprende, menos dor de cabeça ela vai ter depois. E aí, esses processos que você acabou de dizer aí mesmo, a pessoa evita ter dor de cabeça, perder tempo, enfim. Eu tive um caso, Jéssica, que um, um rapaz me procurou, porque ele começou a investir na bolsa, e ele queria que eu fizesse a declaração de imposto de renda dele. E eu faço pouquíssimas declarações. Geralmente são as caridades da família, né? Que eu acabo fazendo a declaração. Uhum. E eu faço muito pouco. E aí ele me procurou e falou: olha, eu não tenho tempo, não vou fazer essa declaração. E se eu for fazer essa declaração, eu vou cobrar caro, porque você tem controle do que você vem fazendo na Bolsa de Valores? Não tinha controle nenhum. Era zero. Eu falei: olha, então infelizmente eu não vou fazer. Falei: então eu vou procurar uma pessoa que faça bem baratinho para mim. Né? Provavelmente ele encontrou essa pessoa baratinha, né? Mas eu não acredito que seja que tenha entregue a declaração como deveria com relação aos lançamentos da Bolsa de Valores. Né? Porque a gente sabe que se a pessoa não tiver um controle, ela não tiver organização, vai ficando cada vez mais complicado para fazer a declaração de imposto de renda. Né? É. Eu acredito que você ensine isso, inclusive. Né? O meu primeiro curso de finanças, quando eu fiz, não me ensinou e eu caí nessa armadilha, porque eu não sabia. Foi logo no primeiro ano que eu investi. Felizmente, eu tinha começado a investir nos últimos 3 meses do ano, então eu tinha pouca movimentação ainda, né? Então eu consegui corrigir com mais facilidade, mas deu bastante trabalho. Eu estou dizendo isso porque as pessoas que talvez estão vendo agora ou vão ver a live depois, não é simplesmente comprar na Bolsa de Valores. Né? Eu sempre falo, investir sem conhecimento é apostar. E aqui eu incluo o imposto de renda. Né? Porque se você não tiver esse tipo de conhecimento, você pode ter problemas lá na frente. Se você conhecer, você aprender, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e você não vai ter dor de cabeça. Pelo contrário, né? Eu até acho interessante a pessoa entender a declaração de imposto de renda para ela acompanhar se o patrimônio dela está evoluindo ou não. Porque ali você tem um check-up geral, um relatório geral de tudo que acontece na sua vida financeira, de todas as suas remunerações, né, de todos os seus bens, ou, enfim, de todo o seu patrimônio. Para a pessoa física, eu costumo até comparar quando eu converso com os meus alunos, digo, olha, lá para a pessoa jurídica, a gente tem a declaração, o balanço patrimonial, por exemplo. Você consegue ver a evolução do patrimônio da pessoa jurídica. Da pessoa física, a pessoa não vê. Ela, eu acho que eu estou melhorando de vida. Quando é uma melhora substancial, a pessoa realmente percebe. Não, eu melhorei realmente. Mas quando é algo mais devagar, ao longo, né, do tempo, ela não percebe. E na declaração de imposto de renda fica muito claro, né? O que ela tinha o ano anterior, o que aconteceu nesse ano. Eu acho muito interessante a pessoa avaliar a declaração de imposto de renda dela. E Tem assim, uma pergunta. quando você faz a declaração, até mesmo sem ser obrigado, você consegue ter esse controle, né? Porque se deixa para você ter, você trabalhando com a parte de planejamento pessoal, deve saber, né? Se não tem nada que te leve a fazer o controle, às vezes você não faz, né? Tipo, o que te motiva a fazer um controle? Se você não tem um objetivo, uma meta ou uma obrigação, que é o caso da declaração, às vezes você não faz o controle, né? Então, serve para isso também. Jéssica, eu tenho uma pergunta aqui, ó, do Márcio. Podemos confiar nos controles de aplicativos como Grana Capital? Então, o que acontece com aplicativos, calculadoras, softwares, etc. São bons? São bons. Facilitam? Facilitam. É mais rápido? É mais rápido. Você sabe parametrizar? Você sabe preencher? Você sabe conferir? Você sabe o que você tem que colocar manualmente ali que o programa não te dá? Se você sabe tudo isso, ok, usa o programa.
Eu digo que assim, nada substitui o teu controle, nada substitui um bom Excel, né? Nada substitui uma boa planilha de Excel e os teus próprios controles. Mas eu incentivo, principalmente para quem faz muita movimentação, ter uma calculadora ou algo assim, para facilitar, porque é inviável você, sei lá, ser um day trader e você preencher em planilha manualmente as suas informações. É inviável. Tá? Só que o que você tem que fazer, e eu digo assim, mas eu não vou aprender imposto de renda porque eu contratei um aplicativo. Ou, eu não vou aprender imposto de renda porque na hora da declaração, não sou eu que faço, eu terceirizo. O que eu sempre digo é, aprenda. Pelo menos o mínimo. O mínimo para quê? O mínimo para você saber parametrizar um programa desses. E por que isso, Jéssica? Porque, assim, às vezes tem no programa, e eu já vi alguns, né? Eu, Jéssica, não uso nenhum, né? Porque eu tenho a minha planilha. Mas eu já vi alguns que tem lá para você escolher se você quer fazer o rateio de taxas proporcionalmente a isso ou aquilo. Se você quer fazer que a isenção dos 20 mil conte para ações ou conte para todos os investimentos, né? Para somar ali, para chegar nos 20 mil, todos os investimentos ou só ações. Então, às vezes, você tem que fazer algumas parametrizações que você vai olhar e vai pensar, nossa, não sei nem o que é isso. Tipo, eu nem vi isso em lugar nenhum, né? Então, às vezes, você não sabe nem parametrizar. Então, é como dar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir. Talvez você vai bater na primeira oportunidade. É tipo isso. Porque algumas calculadoras também, elas, por exemplo, a parte de eventos de bolsa, né? Entrando um pouquinho nesse mundo que tem tipo subscrição, bonificação, desdobramento. Às vezes, a calculadora não vai puxar automaticamente isso. Então, você tem que ir lá e você fazer. Eu nem sei o que é um desdobramento. Bom, para isso que você precisa aprender, entende? Então, assim, eu sempre não estou criticando de forma alguma, eu acho que sim, facilita muito desde que você saiba o que você está fazendo. E isso para tudo na vida, né? Não, vai dizer que a mãe nunca falou assim, você tem que aprender a fazer. Mas eu vou contratar uma empregada. E aí você vai cobrar como da empregada? Você vai ensinar, falar, você não sabe nem comprar os produtos, né? É mais ou menos isso. Então você tem que aprender. Mas eu vou terceirizar na hora da declaração. Tudo bem também. A maioria dos contadores não vai fazer um relatório tipo Sherlock Holmes, assim, com você, investigando sua vida nos mínimos detalhes, porque eles estão lá fazendo 200 declarações. Então eles não vão chegar para o Ivan e falar, Ivan, mas eu te vi passar aqui, você não trocou de carro? Para mim que você estava com outro carro. Aí você vai falar, verdade, eu esqueci de te dar a nota, mas sim, eu troquei de carro. Normalmente isso não acontece. Se o Ivan não sabe que ele precisa informar o carro, não vai dar o carro, não vai dar a nota fiscal do carro, o contador não vai cobrar e vida que segue. Se o Ivan não fala que investiu na bolsa, porque ele nem sabe que essa informação vai na declaração, o contador também não vai ficar, e aí, mas não investiu na bolsa? Então, assim, a maioria dos contadores não fica fazendo uma investigação da vida, né? Até muito por isso que eu não pego declaração para fazer, porque eu sou aquele tipo de contador que não sobrevive muito bem a isso. Por quê? Porque eu sou aquele tipo de contador que ia fazer essa investigação. Então, assim, eu ia fazer 5 declarações, porque eu ia ficar, mas e aquilo, e aquilo outro, mas se tinha aquilo, e aquilo ali, o que aconteceu, e daquilo ali. Para você ter uma ideia das declarações que eu fiz, quando eu falava assim, Ivan, eu vi que puxou na pré-preenchida aqui uma nota do dentista. Mas nesses documentos que você me mandou, não tem a nota do dentista. Daí eu vou falar, não, mas tudo bem, tem problema, você puxou lá, tá tudo certo. Oi, dentista do Ivan, aqui é a contadora dele. Eu preciso da nota fiscal. Tipo, eu não sobrevivo com as pessoas não indo atrás das coisas, sabe? Ou tipo assim, olha, sei lá, eu tô aqui fazendo a tua declaração pela primeira vez e eu confiro, quando eu vou começar, eu olho, nossa, mas estava errado o negócio que foi informado ano passado. Que vai seguir, tipo, pra eternidade, assim, porque, sei lá, é uma casa, um carro, sei lá. E foi informado errado. Eu fico, tipo... Até teve um caso de uma menina, porque eu normalmente não pego, né? Mas daí eu peguei para fazer a declaração da menina e tava informado errado o carro. Tipo, a pessoa ia pagando o carro, só que ela informou o valor todo, ou, enfim, de uma vez só, algo assim. E aí eu falei para ela, ó, se eu não puder retificar as últimas 5 declarações, eu não faço. Então, assim, eu não sou contador modelo, assim, claro, né, que vai conseguir viver com as pessoas não colaborando com minha vida. Então, por isso que eu digo, você precisa, mesmo terceirizando,
saber que o CPF é seu, a responsabilidade é sua. Se der problema, não tem o nome e nem o CPF do contador em lugar nenhum, tá? E se você tiver qualquer problema, você vai ter que pagar de novo pro contador, porque ele não vai retificar de graça, tá? Isso se ele souber fazer. Porque se ele que fez errado, às vezes, né? Às vezes o contador, eu já vi contadores informando, por exemplo, a parte de bolsa, colocando lá em bens direitos, ações. E o valor que estava valendo o total das ações em 31 do 12. Então, muitos contadores não sabem o que estão fazendo. Muitos sabem, muitos não sabem. Então, para mim, não perder o contadora, não perder o cliente, tipo, o Ivan tá comigo há 10 anos fazendo a contabilidade. Aí chega agora e vai investir na bolsa. Mas eu, Jéssica, contadora, não me atualizei e não sei a parte de bolsa. Mas eu não quero perder o Ivan. E o Ivan também não quer me perder, porque né, a gente já tem essa relação de confiança e tal. E aí eu falo, não, tudo bem, eu faço. E aí eu não estudo, não aprendo e acabo fazendo errado. E o Ivan pode ter problema porque eu fiz errado. Então, assim, não estou dizendo também que não é para terceirizar, né? É para terceirizar. Eu acho que a declaração não é a melhor coisa para se fazer, ocupa muito tempo, ocupa muitas horas, mas é para terceirizar sabendo olhar, sabendo qual documento entregar para o contador e sabendo conferir. Não, peraí, mas se eu te mandei as partes de bolsa aqui, você não colocou o JCP? Cadê o JCP daqui? Então, saber fazer essa conferência eu acho importantíssimo. Eu acho que se a pessoa, se ela souber essa conferência, ela entender pelo menos o básico no decorrer do ano, ela vai juntando a documentação. Quando chegar o período de entrega, está tudo dentro de uma pastinha, ela entrega para o contador, talvez falte um ou outro documento. E não essa loucura que a gente vê todo ano, de gente deixando para a última hora, o pessoal da contabilidade trabalhando até de madrugada para dar conta, né? Ligando para o cliente e pedindo. Eu tenho vários amigos contadores que falam, nossa, essa noite fui dormir muito tarde, né? Tive que ligar para o cliente, né? Quase que ameaçar ele. Se você não trouxer o documento hoje, eu não vou entregar mais, você vai cair na malha fina. Enfim, infelizmente falta essa organização. E muito importante isso que você disse, né? Se a pessoa souber pelo menos o básico, ela consegue entregar pelo menos a documentação e quando chega a declaração de imposto de renda, ela tem ideia, ela sabe fazer uma leitura da declaração de imposto de renda, né? Com relação à bolsa, eu já ouvi muitas situações também que o contador não sabia fazer os lançamentos referente à movimentação em bolsa. Inclusive, Jéssica, eu queria que você dissesse, porque eu acredito que várias pessoas, no meu público, no caso, não sei como que é o seu, tem muitas pessoas iniciando nos investimentos. Sim, Né? E tudo isso que a gente falou aqui vai talvez deixar eles assustados. Falam, meu Deus, e agora? Eu fiz um CDB. O que eu faço? Entrei na Bolsa, e agora? Né? Queria que você falasse um pouquinho especificamente da renda fixa. É preciso fazer a declaração se ele não estiver obrigado? Em que situações é necessário fazer a declaração? Principalmente CDB, Tesouro Selic, enfim, para a pessoa Boa. ficar tranquila se ela estiver nesse início. Tá, eu comecei a investir agora e foi só renda fixa. Mas eu investi também em fundo de ações. Fundo de ações, mas é ações. Ações, então, fundo de ações também é bolsa. Não, tá? Já começamos por aí. Muitas pessoas investem em fundos. Se não for um fundo imobiliário, se você não comprar via home broker, se não for uma nota de corretagem que você tem ali para provar que você fez aquela compra, você não entrou na bolsa, mesmo que seja um fundo de ações, tá? Então você pode investir em fundos de investimento no geral, que também não vai ser bolsa, inclusive fundo de ações, CDB, tesouro, poupança, conta corrente, todos esses outros, assim, né? E conta corrente não é investimento, mas só que sempre tem algum valorzinho que acaba ficando lá, né? Morrendo. E aí, você, por ter investido nisso, você não está obrigado a entregar imposto de renda. Não está, em nenhuma hipótese. Agora, você tem muita grana em renda fixa, né? E você tem uma casa, e você tem um carro, e você tem outros bens. O que vai te obrigar a entregar? Se você tem 300 mil reais em bens, então, se você pegar o teu carro, a tua casa, a tua conta corrente, o teu CDB, o teu tesouro direto, soma. Passou de 300 mil? Passou. Então, você está obrigado a entregar a declaração. Beleza. Se você tem uma renda maior do que 28 mil e pouquinho, ou seja, se você recebe de salário mais do que isso, vai ter que entregar a declaração também. Também é uma das obrigatoriedades.
Se você tem aí os seus rendimentos desses investimentos que você fez, né? De CDB, poupança, pode ser tanto rendimento isento quanto aquele sujeito à tributação exclusiva, que o imposto fica retido na hora do saque ali, né? Na hora que você pega o dinheiro. E isso rendeu no ano mais do que 40 mil. Rendeu mais do que 40 mil, então também vai ter que entregar a declaração, também está obrigado a entregar. Então, a renda fixa por si só, em nenhuma hipótese obriga a entregar. Ah, investir em renda fixa não obriga. Mas se em algum dos outros critérios você se encaixa, aí sim, aí você vai ter que entregar a declaração. E uma vez obrigado, isso também o pessoal confunde bastante, Ivan. Uma vez obrigado a entregar a declaração, você tem que entregar tudo. Ah, mas eu fiquei obrigado porque eu entrei na bolsa. Então, eu vou declarar a parte de bolsa e pronto. Não. Uma vez que você esteja obrigado a entregar, você vai entregar a declaração com tudo. Com toda a tua renda, com todos os teus pagamentos, com todos os teus bens, todos os teus investimentos, todas as suas dívidas, todos os seus dividendos que você recebeu. É com tudo. Então, independente do motivo que lhe obriga a declarar, você declara tudo. Uma vez que você tem que declarar ali naquele ano que está obrigado, você entrega com todas as informações. E aí no outro ano, nunca mais, agora você vai fazer a declaração para sempre. Olha, eu até desejo que sim, porque normalmente quem tem que fazer a declaração é porque está prosperando, está ganhando mais, né? Está tendo melhores investimentos ou mais bens, né? Acumulando patrimônio. Então eu até desejo que sim. Mas se no ano seguinte você não entrar em nenhum dos critérios que obriga a declarar, você não precisa declarar, né? Então, todos os anos, eu não quero, é muito chato, eu odeio isso. Vou fazer só se eu tiver realmente um obrigado. Então, todo ano a Receita Federal, na época da declaração, ela vem com uma lei dizendo, ó, esses critérios aqui, você se encaixa em algum? Se você não se encaixar em nenhum, não entrega. Legal. É bom o pessoal prestar bastante atenção nesse detalhe, né? Justamente porque muita gente tem medo, deixa o dinheiro lá na poupança. Conheço várias pessoas que estão deixando o dinheiro num porquinho em casa ou numa gaveta, com medo disso aí, dinheiro de salário mesmo. A pessoa deixa guardado em casa e quando eu falo, olha, comece a investir, faz esse CDB ou faz um Tesouro Selic, enfim, a pessoa já, na hora, já desiste. Não, mas eu não vou fazer por causa do imposto de renda. Eu não vou mexer com declaração de imposto de renda, eu tenho medo disso. É um medo bobo, na verdade, porque essa pessoa, como a gente vem falando, se ela aprende, ela vai ver que não há necessidade disso. Inclusive, é uma forma da pessoa bloquear a sua prosperidade, né? Aí eu não vou ganhar mais dinheiro porque eu tenho medo do imposto de renda. Meu Deus, se for assim, então ninguém vai prosperar, né? Se tivesse medo do imposto de renda. Eu tenho eu lanço alguns desafios para mim, Jéssica, que é tipo assim, ó, se eu não sei emitir DARF, eu me obrigo a emitir DARF. Então eu vou fazer uma operação que me obriga, porque eu não tenho como escapar. Pronto, e depois que você aprendi, pronto, já sei agora fazer isso aqui, não tenho mais problema com isso, bola para frente, vamos para o próximo desafio, né? Que eu imagino assim, eu penso dessa maneira, né? Você mesmo disse agora há pouco, o conhecimento vai libertando a gente. Se eu tenho muito medo e eu consigo enfrentar esse medo, ou se eu não consigo, eu peço ajuda para alguém, depois a gente vê que fica tudo muito mais fácil, muito mais simples, né? E aí você parte para desafios um pouco mais complicados e que com certeza também podem trazer resultados muito melhores. Eu perguntei dessa questão do CDB justamente porque muitas pessoas nos últimos dias me procuraram, né, para tentar investir no CDB, para abandonar a poupança, e essa pergunta saía muitas vezes mesmo, né? Mas então eu vou ter que fazer declaração de imposto de renda? Se a minha mãe lá, ela ganha pouquinho, enfim, ela comprar, investir nesse CDB, o dinheiro que está na poupança, ela vai ter que fazer, e eu sempre explicava com essas informações que você mesmo acabou de mencionar, pessoal, então eu entendi, mas é certeza mesmo, né? Eu não vou precisar. E eu até brinco, agora não, mas tomara que no futuro você precise, porque vai ser algo bom para você, né? Você vai estar prosperando. Ô, Jéssica, a gente está quase uma hora aqui falando, eu tenho que perguntar, o Alessandro fez uma pergunta agora há pouco, ele passou ali, ele perguntou com relação ao seu curso de imposto de renda. Ele acabou dizendo se está com turma aberta, se vai abrir. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu não anotei o sobrenome dele, mas eu vi que era Alessandro. Muito bem. Então, assim, eu estou indo para a quarta turma do meu curso, né? O carrinho está aberto, mas a princípio amanhã eu vou fechar o carrinho já. Então, tá com o carrinho aberto. São 8 módulos. É para quem? É para quem é investidor de bolsa
ou para quem quer ser, mas está com medo por causa do imposto de renda, né? Então, eu tenho alunos que entraram, que não são, mas preferiram fazer o caminho inverso. Então, primeiro eu vou aprender imposto de renda para ganhar segurança, para perder esse medo, e aí eu vou aprender a investir em bolsa, né? Fazendo o caminho inverso também tenho. Então, é para isso, porque eu faço a explicação desde o básico, desde os fundamentos. Então, o que é uma DARF, como é que você calcula preço médio, como é que você vê se você teve lucro ou prejuízo, como é que você pega a nota de corretagem, como é que você considera os custos ou não, né? Então, eu realmente descomplico as coisas para o investidor e as aulas, assim, duram 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Claro, tem aquelas de horas, né? Principalmente quando a gente fala de declaração. A gente faz, na época da declaração, a gente acaba fazendo um aulão comigo e mais 2 especialistas. E aí a gente vê aba por aba da declaração, a gente faz junto, né? A gente diz, deixa tudo preparado aí, que a gente vai sentar agora no sábado e a gente vai ficar lá. Desde a parte do contribuinte, como é que preenche, daí dependente, então a gente vai preenchendo aba por aba, mesmo da parte que não é de investimentos, porque eu sempre brinco, investidor também tem vida, né? Então tem outras coisas que aconteceram, né, na vida. Então a parte da declaração a gente tem que falar do resto também, né? Senão não sai uma declaração. Só que o foco não é no resto, porque, como o Iva falou, é mais didático, é até intuitivo, né? Declarar as outras partes, né? Não precisa ter tanta minúcia, tanto detalhe, né? Agora, a parte de bolsa, realmente, ela também não é difícil, né? A parte de imposto de renda de bolsa, eu digo que não é difícil. Ela é detalhada. Então, assim, e infelizmente as informações estão espalhadas. Então, você vai ter que pegar a informação no site da B3 Investidor, vai ter que pegar ali informe de rendimento com o banco escriturador, vai ter que pegar informe de rendimento com a administradora de FII, aí o da corretora. Aí você vai juntando informações que não estão aqui. Eu não posso entrar aqui e tirei todas as informações, né? E fora os seus controles, né? Que você tem que ir levando durante o ano. Então, o meu curso é para você que quer deixar realmente o dia a dia mais fácil, né? Às vezes as pessoas, como eu até li ali, né? Deixam de vender porque não quer pagar imposto. Então, entrou na bolsa, mas não entende o que está fazendo, não sabe calcular DARF, não quer pagar imposto, às vezes nem pagaria mesmo, né? Porque está falando aí, sei lá, de venda de ações, né? De um valor baixo, talvez nem teria que pagar imposto. Mas ela deixa de vender, de colocar um lucro no bolso por isso. Então, eu ensino estratégias também para você vender e não pagar imposto, de forma legal, obviamente. Ou para economizar mesmo na hora da declaração, né? Então, na hora da declaração tem como economizar? Tem. Não é com a parte de bolsa, mas tem também uma outra forma de economizar e pagar menos imposto. Então, realmente, eu digo que é um passo fundamental na jornada do investidor, porque vai trazer segurança e vai trazer praticidade, né? Que, além de tudo, eu tenho uma planilha que facilita muitas coisas, assim. Porque daí na planilha você consegue controlar o teu PM, mas assim, não é para quem, até falei, né? Não é para quem investe muito, porque ali na planilha você vai ter que lançar as suas notas de corretagem. Então, se você tem milhares de notas de corretagem, é inviável. Aí até você pode comprar o curso, mas não esperando utilizar a planilha, essa parte da planilha, porque essa parte vai ficar inviável. Mas aí você tem como fazer toda a parte de controle de PM por ali e também a parte que eu mais gosto da planilha, que facilita a minha vida, porque eu uso a planilha, né, para fazer as que eu faço, que é a parte do histórico. Então, você sabe, né, Iva? Vai lá lançar em bens e direitos, você vai ter que colocar lá, não é assim, ações, né? Você vai ter que colocar, então, 10 cotas do fundo tal, do nome tal, do ticker tal, da corretora tal, do CNPJ tal, da administradora tal, do CNPJ. Então, assim, o histórico é cumprido, você tem que ir atrás de informação de fundo por fundo, de ação por ação, de CNPJ por CNPJ. E a minha planilha te dá o histórico completo. Então, investiu no fundo tal, se você faz tudo pela planilha, você vai sair com o histórico bonitinho. Tantas ações do PM tal, da corretora tal, do CNPJ tal. Então, você não precisa perder tempo. Então, o que eu mais quero com o curso é que a pessoa aprenda, ganhe segurança, praticidade e não perca tempo procurando informações que estão espalhadas pela internet. Saiba onde ir, o que fazer, né? E economizar aí na hora de declarar também. Legal. Pessoal que está vendo a live ou que vai ver depois, né? Eu consumo muito conteúdo da Jéssica. Então, vocês comecem a seguir lá o perfil dela, porque ela posta bastante informação. Ela vive ensinando muito sobre o imposto de renda. Inclusive, eu convidei a Jéssica para fazer essa live. Quando eu estava assistindo uma live dela, a gente faz parte juntos lá dos aceleradores da
da XP, né? Inclusive alguns passaram por aqui já na live, mas eu convidei a Jéssica, ela estava fazendo uma live com um amigo, né, que é o Guilherme, que também é da aceleradora, e eu fiquei extremamente encantado com a didática, de verdade. Eu vi, acho que o Alessandro comentou ali alguma coisa com relação a você deixar tudo muito simples, e a gente conversou isso, não estou falando isso porque a gente está na live, mas a gente conversou, falei, Jéssica, sua didática é sensacional. E eu observo muito, por ser professor, né, eu sempre observo muito essa questão da didática, porque de fato daí o conhecimento chega para outra pessoa, ela consegue absorver, consegue colocar em prática e não esquece mais. Então, quero te dar os parabéns por isso mesmo, porque já tinha falado, mas realmente não é todo mundo que tem esse dom da didática, né? Saber conhecer, ter o conhecimento e conseguir repassar realmente é muito interessante. A gente está quase terminando, mas tem uma pergunta da Camila. Você consegue responder ainda? Tendo prejuízo, eu posso colocar só na declaração anual? E o que eu faço se eu tiver que pagar DARF? Então bora falar sobre isso. Primeiro, obrigada, né, Ivan? Ivan também, a gente estava conversando, e não é puxa-saquismo aqui, nem de devolução de elogio, não, né? É porque eu fui falar com o Ivan esses dias também. Como ele trabalha presencialmente, ele consegue fazer umas dinâmicas diferentes, assim, né? Daí eu fui pedir para ele sobre uma dinâmica que ele fez muito legal, com post-its e tal. Não vou dar spoiler aqui, né? Mas foi muito legal mesmo. E eu, inclusive, olhei assim, pensei, vou fazer alguma coisa presencial só para mim poder fazer a ideia do Ivan aqui, dos foi realmente muito legal, né? Mas assim, a Camila pediu então do prejuízo. Vamos lá. Prejuízo. Eu tenho que informar qualquer coisa mensalmente? Não. Nem prejuízo, nem lucro, nem... Declarar para a Receita, informar para a Receita mensalmente, a menos que eu esteja falando de cripto, mas daí é outro papo, falando de Bolsa Brasileira, não tenho que fazer nada mensalmente. De informação, de declaração, nada. Tá, mas eu tive prejuízo. O que eu faço? Anota. Anota onde? No caderno, num post-it, no Excel, em qualquer lugar. Desde que você não perca, tá tudo certo. Você tem que colocar o valor e o mês que aconteceu. Porque quando chegar na hora da declaração, você vai ter que informar exatamente no mês aquele prejuízo, né? Então, eu tive X reais de prejuízo com ações no mês de fevereiro. Então, anota. É só isso que precisa anotar. Não precisa colocar nem o ativo do qual você teve prejuízo, não. Mas precisa saber quanto, em que mês, para você colocar bem certinho lá. E na hora de colocar lá, lembrar do sinal de menos, né? Porque muitas pessoas daí têm prejuízo, colocam lá, mas não colocam o menos na frente, e aí aquilo vira lucro, né? Então, lembrar sempre do sinal de menos, lá na parte de renda variável da declaração. Ah, mas e se eu tiver que pagar DARF? Então, se você tiver lucro, e esse lucro for tributável, e quando que ele é tributável? Em regra, sempre. Exceção, quando você vende ações swing trade dentro do mês abaixo de 20 mil. Né? Não vamos adentrar ao mérito, sim, mas assim, pensa nisso. Quando que eu tenho que pagar? Ah, eu tive lucro. Algumas pessoas até têm a dificuldade de saber quando teve lucro, né? Então, assim, se você comprou por 5, vendeu por 10, lucro. Né? Basicamente isso. Então, quando a tua venda é maior do que a tua compra, você tem lucro. Uma vez que você tem lucro e não tem prejuízo para compensar, porque aqui nas regras brasileiras você pode compensar prejuízo, mas se não tem prejuízo para compensar, você vai ter que pagar imposto em cima desse lucro, via de regra. Aí você vai fazer uma DARF e você tem até o último dia útil do mês seguinte, que eu dou uma sigla, porque é uma frase gigante, que é UDUM mais um, que é o último dia útil do mês seguinte. UDUM mais um. Para você pagar a DARF, tá? Então, se tiver lucro tributável, vai ter que pagar. Via de regra, todo lucro é tributável, mas tem a exceção, que é quando você vende ações abaixo de 20 mil em vendas. Não é lucro, é 20 mil em vendas. Vendeu menos do que 20 mil em ações? Vendi. Teve lucro? Tive lucro. Beleza? Lucro isento. Não vai ter que pagar imposto. Só anota também, porque essa informação vai ter que ir na declaração do ano que vem. Legal. Jéssica, mais de 1 hora já. A gente vai combinar, acho que 1 hora. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação aqui. Eu vou deixar a live gravada, né, se eu conseguir, porque teve uma que eu não consegui, mas se eu não conseguir, eu vou subir lá para o Papo de Finanças, que é o meu canal do YouTube, e deixar, porque essas informações realmente são extremamente valiosíssimas, né? Se alguém, eu estou vendo alguém falando ali do seu curso, se alguém tiver interesse, já vai lá no direct, fala com a Jéssica, né? Ela já fala com vocês lá para vocês aprenderem, que eu tenho certeza que será sensacional,
né? E quem está com medo, então, é quase que obrigatório, né? Vai fazer, porque vai, se o medo é esse do imposto de renda, ela vai exterminar esse medo com muito conhecimento. Então, obrigado. Aproveita um tempinho aí para você se despedir do pessoal. E estou muito feliz de ter a sua participação aqui. Obrigada também pela oportunidade, Ivan. Para mim é um prazer falar, né? Eu sempre digo que eu quero atingir o máximo de pessoas possível. Inclusive, contar com o pessoal que está aqui. Se tem alguém que está aqui, gostou da live, né? Achou que tem informações valiosas aqui, faz o seguinte, tira um print desses rostos lindos que estão aqui na sua frente, que não é todo dia que você vai ver juntos. Olha só, embelezando o seu stories. Então vai ali, tira um print, né? Eu falo sempre no final de live, né? É um momento sorriso, né? Para você tirar um print, não com a gente falando, pelo amor de Deus, tem que ser um momento paradinho para você tirar o print aí e publicar que você está estudando, você está preocupado no domingo em aprender, porque você vai ser uma investidora melhor, um investidor melhor, né? Eu espero que essa live tenha contribuído para isso. Então, por favor, Ivan, momento print, vamos dar um sorrisinho para o pessoal tirar um print. Vai que alguém queira embelezar os seus stories, né? Vamos lá. Foi, tirei meu print aqui também. Pronto, então feito. Obrigada, Ivan, pela oportunidade. Obrigado, pessoal que está aqui. E qualquer dúvida, vocês me chamem lá. O meu lema, até no Instagram, é precisando grite, porque eu normalmente respondo. E se eu não respondo, você chama lá, porque às vezes na correria acaba passando batido, mas você fala, ó, oi, você manda um oi de novo, um oi sumida, que eu dou uma olhadinha lá se eu passei batido pela sua pergunta. Mas normalmente eu procuro responder todo mundo. Que legal, Jéssica. Então, obrigado, pessoal. Obrigado quem acompanhou. Não sei se você vai ver essa live também depois do horário. Obrigado aí pela participação, tá? Até uma próxima. A Até gente uma volta próxima. conversando, Me tá? marca lá, Ivan. Oi? Me marca na live lá, divide a Ah, eu live marco, comigo que eu pode compartilho. deixar. Pode deixar que eu marco sim. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.